Gênesis 50. Vai conseguir projetar aí? Deu zebra? Versículo 15 ao 21. Do 15 ao 21. Eu vou ler aqui porque é a mesma versão que nós usamos. Diz assim: quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, disseram: e se José nos odiar e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos? Então mandaram dizer a José: teu pai, antes de morrer, nos ordenou: assim direis a José: perdoa a transgressão de teus irmãos e o pecado deles, porque te fizeram mal. Agora rogamos-te que perdoes a transgressão do servo do Deus do teu pai. E José chorou enquanto lhe falavam. Depois disso, seus irmãos também prostraram-se diante dele e disseram: seremos teus escravos. José lhes respondeu: não temais, por acaso estou no lugar de Deus? Certamente planejastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para fazer o que se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Agora não temais, sustentarei a vós e os vossos filhinhos. Assim ele os consolou e lhes falou ao coração. Amém. O irmão Anderson já orou, já está orado. Hoje vamos tentar falar um pouco da vida de José. Vocês conhecem a história de José do Egito, se não, vão conhecer um pouco. Aqui está um grande exemplo de restauração, tá? Mas também tem dentro da igreja histórias de restauração. Eu estava lendo ontem, se puder abaixar um pouquinho, aqui o meu retorno está um pouco alto para mim aqui, se quiser abaixar o meu retorno, melhor. Eu estava lendo livros sobre restauração de família, principalmente casamentos, questões de traição, tudo mais, e é muito forte. A restauração é algo que vem de Deus, só pode vir de Deus. Não tem outra pessoa, não tem ninguém neste mundo que é capaz de restaurar um coração ferido, uma família ferida, familiares feridos. E é certo, irmãos, que todas as famílias enfrentam conflitos em diversos aspectos. Conflitos de geração, conflitos de gostos, conflitos de ideias, mas isso não significa que a família seja um ambiente de conflito tempestuoso, de forma nenhuma. A família foi projetada por Deus para ser um ambiente saudável, para ser um ambiente de segurança emocional, segurança física, espiritual. O problema é que o pecado desvirtuou tudo isso. Mas não quer dizer que não seja, continua sendo. Só que nós temos essa luta contra o pecado, e por isso que ocorrem os conflitos. Então os conflitos são inevitáveis, não tem como você correr, você vai ter que enfrentar. E vou falar para os irmãos sinceramente, a falta de perdão na família, o conflito na família, é um dos fatores mais destrutivos que existem, não tenha dúvida, porque a família, ela é a primeira agência que Deus criou, a primeira agência socializadora. É a família que transfere para o indivíduo uma herança biológica, tá? Uma herança psicológica, sociológica e espiritual. E uma família restaurada, uma família curada, uma família firmada nos princípios de Deus, com certeza vai influenciar a nossa sociedade. Não tenha dúvida disso. E essa família, ela precisa estar nesses valores, que são valores da palavra de Deus. Só assim ela vai conseguir essa restauração. E um dos padrões de restauração que nós temos na família de José, como eu falei. Ele vivenciou, meu irmão, minha irmã,
alguns conflitos que talvez você aqui, que está aqui ou participando em casa, já enfrentou, tá? Por exemplo, em sua história, José enfrentou o ódio dos seus irmãos, a inveja, a rejeição. Que terrível você enfrentar a rejeição de alguém que você esperava ser acolhido, não é verdade? Então José enfrentou tudo isso: ódio, inveja, raiva, a incompreensão por parte dos seus irmãos, do seu próprio pai, né? Quando ele teve aquele sonho, né? Sobre os feixes de trigo, sobre... Está dando eco aqui, vou até baixar mais um pouquinho, porque eu falo muito alto, irmãos. Aí volta para mim. Sobre os astros, né? O sol, a lua, as estrelas em volta dele se curvando. Então isso gerou um impacto muito grande. Foi ameaçado de morte, foi agredido, foi traído, rebaixado de filho amado para escravo. Olha o que aconteceu na vida desse jovem. Irmãos, a gente ouve cada história no dia a dia. Desde que eu me entendo por gente, eu ouço história de famílias, de pessoas que carregam marcas, vamos dizer assim, humanamente falando, indeléveis. Marcas que humanamente são impossíveis de apagar. Mas com a graça de Deus, isso é possível. Isso a gente vai ver na família de José, na própria vida dele. E eu citei aqui alguns acontecimentos na vida de José. Agora, por bem menos, tem famílias que hoje não se falam, e hoje se odeiam, que hoje estão distantes. E isso influencia muito na sua vida, influencia muito na sociedade. José, ele poderia ter assumido uma postura de isolamento, de vitimismo. Não. Ele encarou tudo o que aconteceu com ele dentro da família como um ato da soberania de Deus. Como assim? E é isso que nós vamos trabalhar. Depois de enfrentar todo esse problema, ele não recuou. Ele seguiu a vida, e seguiu a vida de uma forma assim, quando eu digo maravilhosa, porque o coração dele estava em Deus. E quando o nosso coração está em Deus, realmente, o que nos atinge, o que vem para nos atingir, pode ser isso tudo que eu falei sobre a família, num aspecto ruim, nós vamos nos manter firmes em Deus. E lá na frente a gente vai entender o propósito, né? Então vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos saber, que é o caminho da restauração familiar, passa pelo reconhecimento da soberania de Deus. Nada sai do controle de Deus. Ele sempre está no controle da nossa história. E José tinha plena consciência de que tudo que tinha enfrentado, todo o desprezo recebido de seus irmãos, não havia fugido do controle de Deus. Irmãos, às vezes a gente fica perguntando, né? Por que aconteceu isso comigo? Por que meu pai fez isso? Por que minha mãe fez isso? Por que meu filho fez isso? Por que minha filha fez isso? Por que o meu esposo fez isso? Por que a minha esposa fez isso? E às vezes a gente fica tentando procurar culpados, ou procurar alguém para culpar, ou até mesmo a pessoa que cometeu um erro, começa a se culpar, porque eu fiz isso. E a gente vai ver isso na família de José, os irmãos que erraram com ele. Quando o caldo começou a entornar, eles começaram a falar: olha, isso tudo está acontecendo conosco, porque nós traímos o nosso irmão, porque nós batemos nele, porque nós mentimos para o nosso pai, e começa uma série de feridas e emoções fervilhantes. Então, a primeira coisa é você reconhecer a soberania de Deus, a graça de Deus nesse princípio.
Charles Stanley afirma que o requisito para o perdão, para o reconhecimento, é você admitir que houve uma ofensa, reconhecer que é uma dívida, e terceiro, cancelar essa dívida, mas tudo na base do reconhecimento. Se Deus permitiu que ele passasse por tudo isso, é porque tinha planos muito maiores. Quando temos clareza de que nossa vida está fundamentada em Jesus Cristo, conseguimos enxergar a circunstância através da soberania de Deus. Em vez de a gente ficar murmurando, reclamando, eu sou assim porque meu pai fez isso, porque minha mãe fez isso, porque meus irmãos fizeram isso. Mas quando a gente está em Deus, as coisas acontecem. No livro que eu li, chamado Do Caos aos Céus, é um casal, uma família que foi destruída por causa da traição, né, mas depois se reconciliaram. E nesse livro estava dizendo que a pessoa que foi traída, ela não murmurou, não reclamou. Claro, ela abriu o coração, colocando para fora, mas não reclamando, não esboçando mágoa. Ela entendia que Deus estava no controle da vida dela plenamente. Essa pessoa entendeu isso, e José também entendeu isso, e eu quero que você que está aqui nessa noite, ou que está participando em casa, entenda isso. Por mais difícil que foi, o que você passou dentro da sua casa, fica firme, porque Deus pode restaurar e reverter tudo, e você entender lá na frente, que será você que vai abençoar a sua casa. Aquele que foi ferido, aquela que foi ferida, será aquele que vai sustentar lá na frente, em oração, em palavra, levando a graça de Deus. É isso que nós vemos. Então, primeira coisa, meus irmãos, olhe para a soberania de Deus. Reconheça isso. Passei por isso, não tive esse apoio dos pais, não tive esse apoio do esposo, da esposa, tal. Mas lá na frente conseguiu algo. Não se vingue. Pelo contrário, reconheça que Deus, que direcionou tudo, estava com você desde o princípio. E Deus usa as tempestades também na nossa vida. Deus usa, principalmente no cristão, chamado por Deus, cristão verdadeiro que está sendo lapidado. Deus usa as tempestades para nos transformar. E a gente vai ver o quão poderosa é essa restauração na vida de uma família, na vida de um homem e de uma mulher. Olha o que ele disse: vocês na verdade planejaram mal contra mim, porém Deus os tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que conserve a vida de muita gente. No final de tudo, depois de ser traído, depois de ser abandonado, rejeitado, humilhado, jogado na vala, no buraco, no poço, sofrendo calúnia, esquecido. Interessante, quando José encontra seus irmãos pela primeira vez no Egito, já como o segundo homem mais poderoso do Egito, em todo o mundo conhecido, no bate-papo com seus irmãos, os irmãos não sabendo que era José, mas José sabia que era seus irmãos, conheceu, porque é verdade, né? É um ditado: quem bate esquece. É verdade? Quem apanha não? É verdade. Por isso quem apanha tem que abrir o coração, porque você é mais forte do que você imagina em Deus, e você consegue em Deus perdoar, só em Deus, porque o perdão é divino. Tá? E a gente vai trabalhar isso aqui. Então, olha o que José ouve no bate-papo com os irmãos. Nós temos sim, nós somos, agora todo mundo é bonzinho, né? Ninguém fez nada. Os irmãos José, né? Nós somos em 12 irmãos, nós somos corretos, nosso pai é um homem honrado. Eles não contaram o que fizeram com o irmão, mas eles estavam falando com o próprio irmão. O José deve ter pensado assim:
pecadores, né? Só estão falando que são bonzinhos, né? Todo mundo é bonzinho, né? Todo mundo é bonzinho. Até que se prove o contrário, né? Todo mundo é bonzinho. Todo mundo é pecador miserável, isso sim. Mas vamos lá. E tá lá naquele bate-papo. E olha que, só que olha só. Um dos 12 já não existe mais. Olha que forte. Olha que José ouve dos seus irmãos. Um entre nós já não existe. Eles estavam falando com o próprio José. Esse daí não existe mais, morreu. Gente, alguém já ouviu aqui um irmão falar para você, alguém que você ama, para mim você morreu? Quem já ouviu isso? Um monte de gente, né? Na hora da raiva vocês falam? Seus pecadores, fala não, porque isso machuca. Para mim você morreu. Na hora da raiva a gente mata as pessoas. E a Bíblia diz que quem odeia seu irmão é assassino, é homicida. O negócio começa a se estreitar. Por isso que a gente precisa de restauração. Se você está com raiva de alguém, você precisa de restauração. Eu preciso de restauração, você precisa de restauração. Nós precisamos. Então, está esse processo aqui. Por isso que ele diz, vocês tentaram mal contra mim. Realmente vocês tentaram acabar comigo, mas o mal que vocês tentaram contra mim, Deus o tornou em bem para fazer o que vocês estão vendo agora. O que é que vocês estão vendo agora? Vocês estão vendo Deus sustentar, olha só, Deus sustentar a geração, a nação que iria ver o Messias. Olha o que Deus está fazendo. Então, às vezes, certas coisas acontecem conosco, as pessoas fazem conosco algumas coisas que realmente nos machucam, arrebentam momentaneamente conosco, mas se a gente seguir a vida em Deus, lá na frente a gente vai entender que Deus está trabalhando de uma forma soberana, tá? Então, se Deus permitiu que passasse por tudo isso, Ele sabia. Segunda coisa, o caminho da restauração familiar passa pela confiança de que em sua soberania, Deus sabe o melhor para as nossas vidas. Confiar em Deus, em sua soberania, e saber que o melhor é reconhecer que estamos passando por um processo e que no final Deus vai transformar todo o caos em ordem. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Quantas famílias, quantos casamentos que passaram por grande tempestade, por caos. Talvez você esteja passando por caos. E eu não estou falando de agora. Tem famílias que estão passando por caos durante muitos anos. Vocês sabiam disso? Existem famílias que estão sobrevivendo, se arrastando, casamentos se arrastando, relacionamentos se arrastando, durante anos. Você sabe mais ou menos quanto durou esse processo de caos na vida de José e seus irmãos, sua família? 10 anos. Tem gente que está levando mais. Irmãos, tem situações que pessoas nem sabem por que se odeiam na família. Eu conheci uns irmãos, hoje, eles se falam, mas ficaram anos sem se falar, e eu perguntava, por que tu não fala com seu irmão, rapaz? Chegava no meio do grupo, eu falei, como é que vocês conseguem conviver na mesma casa? Porque ele é assim, ele é assado. Nutrindo ódio, nutrindo antipatia, podendo desfrutar da bênção que é a família, de a bênção que tem um irmão para amar, para cuidar, para se defender. Eu lembro, meu irmão, quando lá na rua, jogando futebol, o pau moía. Uma vez o pastor, é isso aí. E o pau moendo, né? Quem chegou para me defender, falou assim, não mete a mão nele não, meu irmão. E se eu não falasse com ele? Eu ia apanhar do pessoal e dele. Então tem pessoas que não se falam, e hoje já não sabem nem porquê, se odeiam e não sabem nem porquê. Isso é muito triste. Você está deixando de experimentar, meu irmão, cura, alívio, segurança. Sabe por que eu vou dizer uma coisa para você?
quando todo mundo virar as costas, quando todo mundo sair, geralmente, para onde você volta, é para os seus. É ou não é? Para a sua família. Essa é a verdade. Então não vale a pena você deixar de viver, você deixar de caminhar, arrastando latinhas, ou seja, latinhas vazias, barulhos na sua vida, por causa de pequenas coisas. Então, José, ele confiou plenamente na soberania de Deus, que Deus tinha o melhor para ele. Por mais que os irmãos de José tenham vendido ele, essa foi a maneira que Deus usou para conduzi-lo ao Egito, torná-lo governador. Não é diferente conosco, precisamos crer que Deus tem a maneira perfeita de nos conduzir ao lugar onde Ele deseja que estejamos. Guardar mágoas ou se irá contra familiares que nos maltrataram só causará mais angústias e enfermidades. Decidir confiar em Deus e perdoar é o caminho para a restauração. Essa é a vontade de Deus, esse é o trabalho de Deus. Deus permitiu que tudo isso acontecesse na vida de José com um propósito. É difícil a gente entender agora, é difícil, mas lá na frente nós vamos entender, e Deus talvez está preparando seu coração para você ser alguém melhor. Não tenha dúvida disso. Parecido com Ele, eu não tenho dúvida disso. Terceira coisa, o caminho da restauração familiar passa pela atitude de perdoar. Vamos entender o que é perdão? O dicionário descreve como deixar de exigir uma punição para cessar de culpar. Jesus! Não é fácil, irmãos. Não é fácil. É muito difícil a questão do perdão. Eu não tenho dúvida disso. A Bíblia diz que o ofendido é como uma muralha. Não é fácil. É algo realmente divino. Então, olha, é deixar de exigir uma punição para. Tem um momento da vida de José que parece que ele quer uma punição, porque os irmãos chegam, ele, no primeiro encontro, ele não se revela quem é. Fala o seguinte: olha, vem cá, vocês estão espiando a terra, vocês querem tomar a terra do Egito, né? Parece que ele está fazendo um jogo ali, né, dá a entender. Depois parece que ele quer se vingar. Bem, alguns vão por esse lado, eu não. Eu acredito piamente que ali o processo do perdão estava sendo trabalhado no coração de José, porque não é fácil. Perdoar envolve um turbilhão de emoções. A gente fala que perdoa, né? Falei para a pessoa no telefone familiar lá, os casados, não, bem, está tudo bem. Aí chega em casa, tu percebe que não está bem. É ou não é? Quem já passou isso aí? Os pecadores casados aí. Às vezes demora uma semana, todo um processo, a gente pensa, perdoei, não perdoei. É um caminho. Mas a primeira coisa para a gente entender o que é perdoar, é você parar de exigir a sentença. Olha, eu deixei de exigir uma punição, porque enquanto você estiver desejando uma punição, lá no fundo do seu coração, o perdão não vai brotar. E eu entendo que Deus estava trabalhando na vida de José, porque José se tornou um homem poderoso externamente, né? Uma pessoa conhecida, uma pessoa, vamos dizer assim, poderosa, bonita, famosa, inteligente, uma pessoa de sucesso, vamos dizer assim, uma pessoa que passou tudo isso na vida e agora deu a volta por cima. Então, José estava sendo visto assim, mas Deus sabia que José estava precisando de alguns trabalho interior, cura interior. Talvez seja isso, talvez esse processo dessa conversa, porque
José chora um monte de vezes. Ele chora. No processo de cura ele chora, ele vê os seus irmãos, vai e chora, os irmãos contam sobre seu pai, sobre seu irmão mais novo, ele sai e chora. Então Deus estava trabalhando ali no coração dele, por mais que ele alcançasse sucesso externamente falando, mas dentro dele precisava de cura. Assim tem muita gente que aparentemente está legal, mas por dentro não está. Deus está precisando trabalhar no seu coração, e Deus sabe o que você precisa de cura, e não adianta a gente esconder. Então quando José chora, quando José tenta fazer esse drama, né, essa trama, entre aspas, de deixa aqui um de vocês e vai buscar o irmão mais novo, se o irmão mais novo não vir, esse daqui vai ficar preso. Coloca uma taça dentro da bolsa de viagem dos irmãos, dizendo que aparentemente eles tinham furtado. Então parece uma trama de vingança, né, de punição, mas não era Deus tratando o coração dele. Alcançou o sucesso, mas dentro precisava de cura, ele precisava de perdoar. Então o processo do perdão não é fácil, não é fácil. Só Deus sabe. Perdão é algo divino. Tem umas definições interessantes sobre perdão, e eu quero falar algumas, né? Eu vou trabalhar esse coisa. E na Bíblia, as palavras usadas no original como perdão significa mandar embora, soltar, libertar. Enquanto você carregar alguns sentimentos que vou falar aqui, não aconteceu o perdão, porque o perdão é mandar embora, é soltar, é libertar o prisioneiro. Prisioneiro que te feriu, te rejeitou, te odiou, era a pessoa que você esperava receber carinho, amor, fez tudo ao contrário, sabe? É você libertar essa pessoa, é você liberar ela da sua vida, da sua mente, do seu coração. Perdão é deixar de lado o ressentimento por ter sido tratado injustamente. Então, perdão é isso, uma das definições, né? E eu quero falar hoje, continuar falando sobre o que o perdão não é. O que ele não é. Primeiro, o perdão não é conter ou refrear nosso sentimento. Pessoa... eu perdoei, mas por dentro está cheio de sentimento, está segurando o sentimento. José não segura, ele chora, ele põe para fora, está aí, me abandonaram, me jogaram no poço, me feriram, meus irmãos me traíram. Então perdão não é segurar o sentimento, irmãos, tem que botar para fora, tem que falar com Deus. Ou procura um homem, uma mulher de Deus, alguém que possa, um amigo. Mas perdão não é refrear o sentimento, não é fingir que esse sentimento não existe. Às vezes a gente pensa que o bom cristão não sente dor. A gente acha que as pancadas da vida não atingem quem tem o Espírito Santo. Atingem sim. A gente acha que a gente é de ferro, vai bater, vai reconstituir. Não, entra! Dói! Então perdão não é refrear sentimento, mas é conversar sobre eles, é falar, é colocar para fora. Por isso que José chora, por isso que eu entendo que aqui era um processo de cura. Principalmente o capítulo 42 de Gênesis. É um processo de cura. E ele precisava passar por isso. Alcançou sucesso na vida, mas por dentro, nas questões familiares, precisava ser restaurado, porque senão seria incompleto e vazio, tá? Então perdão não é você refrear o sentimento, segurar, tá? Perdão não é deixar alguém de fora do gancho moral, ou seja, não podemos ignorar ou desconsiderarmos o mal causado. Não, eu não posso desconsiderar, isso não é perdão. Eu desconsiderei, não foi tão mal assim.
não teve consequências tão graves. A gente quer se desculpar assim, não foi tão mal assim. Isso não é perdão. Se você fala uma pessoa que te feriu, não foi tão grave assim o que você fez, não foi tão assim. Isso não é perdão. Entendem? Às vezes falamos isso, mas por dentro, lá dentro de nós, a gente não está pensando assim. A gente quer achar que isso é perdão, ignorar o mal causado. Não teve consequências graves assim. Não teve porque você não está vendo. Mas dentro de você, um dia isso pode saltar. Então não se desconsidere. Não diga. Então isso não é perdão, você ficar desconsiderando o mal causado. Isso não é perdão, porque vai ter uma hora que isso vai vir à memória. Perdão não é uma desculpa. Não é uma sugestão de que se realmente pudéssemos entender o ponto de vista do outro. Ou seja, eu entendo do ponto de vista, eu sei que você não tinha outra alternativa. Isso não é perdão. Senão a outra pessoa nunca vai se arrepender do mal que causou. Então perdão não é desculpa. Senão a pessoa não vai cair em si. Eu sei que você fez isso porque você não teve alternativa. Aí fica um julgando a culpa no outro. A culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é minha. E ninguém se cura. Quem feriu não se arrepende. Quem foi ferido não perdoa. Porque a gente fica dando desculpas, em vez de encarar a realidade. Que não teve o quê, meu irmão? Você fez porque você fez, e tem que assumir, porque você é pecador e fez, e machucou, e feriu. Eu fiz isso porque o fulano fez isso. É isso que a Bíblia ensina? Se te bater na face direita é para fazer o quê? Oferecer o perdão. Não é para você dizer assim, ele fez isso porque eu fiz isso. Eu pequei, eu errei porque você era assim. Não, você precisa se arrepender do seu pecado. Então perdão não é desculpas. Se você encarar o perdão como desculpa, você não vai conseguir compreender realmente o que aconteceu. Compreendo porque eu compreendo. Foi uma reação natural da forma como você foi tratado. Compreender os motivos e as razões pode nos ajudar a processar o acontecimento, mas isso não é perdão. A gente pode até pensar, olha, eu tomei essa atitude por isso. A gente pode até se confortar nisso, mas isso também não é perdão. Cada um vai dar conta de si, daquilo que fez. Então para Deus não vai ter desculpa não. Senhor, eu fiz isso por isso. Igual aquele homem do talento. Senhor, eu sei da tua fama, né? Então eu guardei o teu talento. Guardei o talento que o Senhor me deu. Está aqui guardadinho. Esperando. Servo mau. Eu não tenho essa desculpa. Você deveria fazer o que te foi dado. Você deveria usufruir, fazer render e não dar desculpas. Então, perdão não é desculpas. E perdão não é esquecer. Perdão não é amnésia sentimental. Não podemos dizer, nem penso mais nisso. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus é capaz de esquecer. Eu e você não, nós não somos Deus. Não somos Deus. Então a gente não esquece. É mentira se você falar que esquece. Eu não penso mais nisso. Duvido. Eu duvido. Doer não dói mais. Mas lembrar, a gente vai lembrar. A gente vai lembrar. Só que não vai doer. É isso que o perdão tira. Esse peso. Quando a lembrança vem, já não dói mais, já não interfere mais no nosso caminhar. Porque estamos curados e restaurados por Deus. Só são lembranças. E a questão da lembrança, ela é muito séria, irmãos, a questão da lembrança.
Teve um pastor que ele disse que a lembrança é como um reencontro. A lembrança é como um reencontro. Por exemplo, você fracassou em algum ponto da tua vida, aí você lembra, bem que meu pai disse que eu não ia dar nada, bem que minha mãe disse, meus irmãos diziam, minha família dizia que eu não ia dar nada. Então, a lembrança parece um reencontro daquilo que você viveu. Quando José reencontra seus irmãos, com certeza, ele pensa sobre isso. Olha aí. Olha aí. Foi lá atrás. Ele começa a fazer pergunta, como é que está? Vocês têm pai? Como é que está? Vocês têm mais irmãos? Ele sabia. Estava faltando Benjamim, o irmão que ele amava. Então, irmãos, a gente precisa trabalhar essa forma, dizer que não lembra mais, lembra, só que não dói mais. Lá atrás você disse essa palavra para mim, lá atrás você me rejeitou. Tem pessoas que não conseguem, por isso hoje eu fiz reunião com a liderança, vou fazer com toda a liderança da igreja, pessoas que vêm na igreja, precisam ser acolhidas, a gente precisa trabalhar o acolhimento, porque olha só, aí as pessoas chegam, vamos falar do nosso ambiente, chegam no nosso ambiente, e ninguém chega, ou ela fica com medo de chegar, de ser rejeitado, porque ela chega assim, não, calma aí, eu já fui rejeitado lá na escola, lá na 3ª série, na 4ª série, eu fui rejeitado no meio dos colegas, eu fui deixado de lado, e então, será que eu vou também ser deixado de lado aqui na igreja? Sabiam que as pessoas pensam assim? A lembrança traz esse reencontro. Eu fui rejeitado lá atrás, a minha família rejeitou, lá na escola eu fui rejeitado. Será que na igreja eu vou ser rejeitado também? Olha a lembrança aí, lembrança é reencontro. Mas quando há cura, o processo de cura em Deus, não. E a gente ajuda nesse processo, hein? E a gente ajuda nesse processo. Enfim, então, perdão não é amnésia, não é esquecimento. Isso daí não existe, tá? Perdão não é confiança. Que isso, pastor? Porque a confiança requer a cooperação de mais de uma pessoa. Perdão, ele vem de Deus. Por exemplo, a pessoa amassou meu carro, está lá, eu pego e boto, agora eu perdoei, eu vou colocar meus filhos no banco de trás, né, o banco da frente, a pessoa arrebentou, lá. Eu confio. Não, isso não é perdão. Isso não é perdão. Porque se a pessoa, porventura, cometer de novo, aquele primeiro acontecimento vai voltar mais forte que nunca, e você vai dizer assim, está vendo? Pode baixar agora, que agora está alto aqui. Pastor já não gosta de dar uns berros, mas hoje eu estou tranquilo, hein, gente. Eu tomei Rivotril, estou brincando. Eu orei, Jesus me deu paz. Então presta atenção. O perdão é um assunto entre você e Deus, é difícil. É contra a nossa natureza. O perdão é contra a nossa natureza, irmãos. É difícil falar isso, mas o perdão é contra a nossa natureza. Sabe por quê? Porque a nossa natureza, ela requer que aqueles que nos feriram sejam também feridos. Essa é a natureza. Nós nos debatemos com o perdão. Por isso que perdão é algo divino. Começa entre você e Deus, só em Deus. Você realmente consegue perdoar.
você consegue se alinhar com a sua vontade, com a sua graça, com a ajuda dele. Então a primeira coisa que você tem que tratar esse assunto é com Deus. Não é que não somos capazes de perdoar. É porque a nossa natureza é amar e o perdão tem um custo. E a gente tem medo desse custo. A gente não quer enfrentar. Por isso que a gente tem que pedir ajuda de Deus. Tem que viver na mesma casa, com aquele, com aquela, com os filhos, com os pais, seja como for, que nos feriu todos os dias, na igreja, no trabalho, na faculdade, e às vezes Deus permite algumas coisas, né? Às vezes a gente tem problema com alguém, aí não, nunca mais vou ver essa pessoa. A gente está no mercado, um belo dia no shopping, de repente está lá, mexendo lá, descascando a cebola lá, para botar no saquinho, olha, a pessoa está ao teu lado. Não adianta falar assim, sai Satanás, não. Você vai ter que enfrentar. Talvez a pessoa que dorme do teu lado. Talvez os teus filhos, os teus pais. Você vai ter que enfrentar. Com a ajuda de Deus. A gente não quer ser explorado, não quer parecer tolos. Por isso que a gente não quer perdoar. Ô natureza! Quem já ouviu isso? Perdoa alguém e fala assim, deixa de ser bobo. Quem já ouviu isso? Deixa de ser bobo. Perdoou, fez isso contigo? Ô coisa maligna. Isso é voz do diabo. Porque a ordem de Deus é perdoar, meu irmão. A ordem de Deus é perdoar. O perdão é uma questão importante. Se você está envolvido ativamente nessa luta, você sabe disso. Não é apenas pensar no problema, não faz ele desaparecer. Eu não vou pensar, ele vai desaparecer. Não vai. Um certo pastor disse que por trás da maioria dos problemas espirituais existe uma questão relacionada ao perdão. Principalmente na família. Na maioria dos problemas espirituais que existem, estão relacionados na falta de perdão. A falta de perdão impede a alegria e a paz. Ela interfere no nosso relacionamento com Deus. Por isso que a gente tem que lutar e falar, Deus me ajuda. Por isso que a gente tem que passar pela restauração, todos nós. José estava passando pela restauração. Ele alcançou sucesso na vida, mas precisava ser curado interiormente. Havia problema dentro dele em relação à família. E os irmãos também. Os irmãos viviam assustados depois que tudo foi revelado. José vai se vingar da gente, José vai nos matar quando nosso pai morrer, porque nós fizemos o mal com ele. Não tenha dúvida que tudo que a gente planta, a gente vai colher. Isso aí não tenha dúvida. Mas o perdão de Deus tira todos os fantasmas e até as consequências nós vamos enfrentar. Mas que tudo a gente colhe, colhe. Não tenha dúvida disso. E o perdão, meu irmão, eu vou passar um vídeo agora, eu achei esse vídeo interessantíssimo. É sobre duas famílias que aparentemente estavam em guerra, viviam em guerra, até que um dos familiares matou uma pessoa da outra família. Esses familiares, o qual tinha um assassino, foram pedir perdão à família, da qual o filho foi assassinado. Vai dar para passar aí, Miquel? Vai dar para passar? Apaga as luzes aí, ó. Cadê o homem da luz, o tricolor? Tricolor?
Quando é assim que o Fluminense está perdendo, aí ele fica quieto. Presta atenção nesse vídeo. Esse vídeo me impactou, irmãos. Tudo de cabecinha branca, olha só, homens honrados. Pode acender. É forte, né, irmãos? É o que o perdão faz. O perdão levanta o caído. O perdão quebra as correntes. O perdão devolve a alegria, devolve a paz. Isso somente através da restauração de Deus. Para concluir, o caminho da restauração familiar passa pelo perdão e passa pelo amor. Gênesis 50, 21, portanto não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou o coração. O homem que foi abandonado, rejeitado, traído, esfaqueado nas costas, decepcionado, rejeitado, no final de tudo disse assim: fique tranquilo, eu não vou me vingar de vocês, porque Deus está no controle de todas as coisas, e Deus é o Deus da minha vida, e Deus de toda graça e perdão. Eu vou sustentar vocês e o filho de vocês. Eu não vou retribuir o mal, pelo contrário, eu vou fazer o bem. Só com Deus conseguimos Só com Deus há o perdão verdadeiro e restaurador. Então perdoe. E você que tem rejeitado, tem odiado, tem abandonado, tem difamado, tem machucado, seja um membro da tua família ou outro, se arrependa. E você que foi ferido, por mais difícil, perdoe, peça a Deus força, converse com Ele, se acerte e fala: Deus, eu preciso perdoar para viver. Você pode chegar ao nível que for, se não tiver resolvido dentro de você, o caos continua. O caos continua. Então veja como você está tratando a sua família. Porque os seus filhos podem estar machucados com o seu jeito, a sua esposa, o seu esposo, os seus pais. Isso é para todos os membros da família. Perdoe. Começa a reatar relacionamentos. Porque família é um lugar de graça, é um lugar de bênção, é um lugar de refrigério, é um lugar onde você tem onde ir. Eu falei isso aqui no último congresso da família que tivemos.
Família é lugar de encontro. Você pode estar no outro lado do mundo, visitando as muralhas da China, a Estátua da Liberdade, mas vai ter uma hora que tu vai falar assim, estou cansado. Qual o nome daquele hotel lá em Dubai? Sabe não? Vocês nunca foram, não? Califa? Você já foi lá, né, Zé? Você sonhou, foi ontem ou foi de onde? Fala assim, mas Deus fez cruzeiro, pode fazer comigo. Quando você estiver no Califas, lembra de mim, tá? E se não lembrar, vai ver só, seu pecador. Então, você pode estar no lugar do mundo, mas vai ter uma hora que tu vai falar assim, eu quero voltar. Eu quero voltar para minha casa. Eu quero voltar para os meus. Interessante, não está no sermão, mas quando Jacó morre, a Bíblia diz assim, e ele retornou para os seus, para o seu povo. Mesmo depois da morte. Então, em vida, família é lugar de encontro, na morte também. Porque nós vamos reencontrar-nos. Ai, que coisa boa. Que coisa forte. Então, perdoe. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Famílias inabaláveis põem em prática o princípio do perdão por meio de Jesus Cristo. Perdoando aqueles que lhe fizeram mal.